Períodos de férias são comumente aproveitados para descansar, seja da escola, do trabalho, sair por alguns dias da rotina e nos reabastecer. Quer optemos por viajar ou prefiramos passá-los em casa, convivendo com familiares da maneira que escolhermos. Mas o que você diria se hoje eu lhe contasse algumas experiências paranormais que ocorreram durante esses períodos, nos quais muitas vezes esquecemos ou descartamos a possibilidade de tais eventos acontecerem conosco? Hoje vamos compartilhar alguns relatos bizarros sobre essas viagens. Sem demora, vamos ao relato de Miriam Saldívar, que esta noite nos conta. No ano passado, eu e meus amigos, com quem costumávamos sair de férias pelo menos uma vez por ano, fomos para Oaxaca, precisamente para a praia de Mazunte. Foi lá que fomos. Naquela ocasião, ficamos hospedados em um Airbnb perto dali. Sinceramente, nos surpreendeu o baixo custo, considerando a área e a beleza da casa. Então, optamos por essa opção. Quando chegamos, ficamos ainda mais surpresos. A casa, ao contrário das fotografias mostradas no aplicativo, era maior do que parecia. Naquela ocasião, éramos apenas 3 amigos e eu. Na verdade, a casa tinha mais 2 salas que não foram mencionadas na publicação. Não era uma reclamação, era uma surpresa agradável. Na verdade, isso foi bom, porque tivemos um quarto para cada um e um sobrando. O bairro onde estava localizado era muito tranquilo. Não havia muito movimento de pessoas, carros e coisas assim, como já tínhamos experimentado em outras ocasiões. Estávamos lá, explorando o local, nos ajeitando, quando um dos meus amigos, do segundo andar, no quarto que estava sobrando, nos chamou. Chegamos lá, entramos, e o quarto, para ser sincero, era como os outros, mobiliado, mas atrás de um armário havia uma porta. Uma que parecia estar selada. Era de madeira, mas parecia que a moldura estava unida ao concreto. Não conseguíamos abri-la, e sinceramente, também não tentamos. Depois de percebermos que nem a maçaneta girava, entendemos que talvez fosse um depósito ou um quarto que foi fechado por algum motivo. Então, saímos de lá. Ninguém quis aquele quarto na primeira noite que passamos lá. Estava tudo ótimo, maravilhoso. Não vou contar tudo o que fizemos durante o dia, porque não vem ao caso, mas no dia seguinte, quando fomos comer em um restaurante de frutos do mar na praia, conhecemos um grupo de garotas e rapazes que viviam lá em Oaxaca, muito simpáticos. Conversamos por um bom tempo e acabaram nos convidando para uma festa à noite, que não era tão longe de onde estávamos alugando. Então, ficou perfeito para irmos. Na festa, fiz amizade com uma garota em particular, já que sua família era originária da cidade, de onde viemos. Entre conversas na festa, também falamos sobre o lugar onde estávamos hospedados. Descrevi a casa, e isso mudou um pouco a expressão dela. Ela me deu mais detalhes sobre a propriedade, a cor, o tipo de fachada, tudo para confirmar se estávamos falando da mesma coisa. E sim, tudo coincidia. Eu disse a ela, e ela me disse: "Já sei qual é. Olha, não é para te assustar, é só por precaução. De qualquer forma, eles vão estar o tempo todo lá fora. Mas se precisarem de algo, nos chamem. Deixe-me te dar meu número." Perguntei por que ela disse isso. "Por que me assustar? Desculpe. Mas só ouvi dizer que contam lá no bairro onde estão, que naquela casa as pessoas simplesmente não alugam, nem vendem, porque dizem que são assombrados. Mas na verdade, eu só disse a ela que estaríamos atentos e não quis me envolver nesse assunto. Estaríamos lá por menos de uma semana, então não haveria problema com isso. Além disso, era verdade. Estaríamos apenas passando a noite lá para dormir. E, só por precaução, nossos familiares tinham os dados do lugar onde estávamos hospedados. Então, não havia motivo para nos preocuparmos demais com esse assunto." Voltamos por volta das 3 da manhã para casa. Não tinha contado aos outros sobre a conversa com aquela garota. Na verdade, nem me lembrava da festa. E justo quando um dos meus amigos introduziu a chave na porta para abrir, ouvimos do outro lado, dentro da casa, passos tão pesados correndo. Meu amigo abre a porta, entramos e ele acende a luz rapidamente para ver quem tinha entrado na casa. E ouvimos esses passos, todos nós, correndo em direção ao segundo andar, subindo degrau por degrau. Não sei por que tomamos a decisão de subir os 4, mesmo com o perigo que isso representava. O fato de que alguém com mais intenções poderia ter entrado. Mas suponho que todos queríamos nos proteger uns aos outros. Quando chegamos correndo lá em cima, ouvimos claramente esses passos estranhos e pesados,
porque parecia que alguém realmente começava a correr muito cedo e percorria todo um corredor até chegar ao fundo, aquela sala que sobrou, com a porta atrás do móvel. Chegamos lá, meu amigo bateu na porta do quarto, mas não abriu. Ficou batendo e perguntando segurando a maçaneta, dizendo que era a polícia e que outra amiga estava no telefone do outro lado. Não se ouvia nada do outro lado. Meu amigo continuava perguntando sem que ninguém respondesse. E foi quando ele girou a maçaneta para entrar que, antes que pudesse abrir a porta, dentro daquele quarto, os 4 ouvimos um rosnado tão feio que recuamos, pegamos nossas coisas o mais rápido possível e saímos de lá, esperando a polícia do lado de fora da casa. Mas a polícia nunca chegou. Então ficamos em um hotel naquela noite, pois não sabíamos o que dizer ou pensar, mas era certo que estávamos com medo. Algo estranho havia acontecido. No dia seguinte, falamos com o dono daquela casa que tínhamos alugado. No entanto, ao questioná-lo sobre tudo, ele nos dava respostas tão ambíguas, dizia que não sabia de nada daquilo e desviava o assunto, prometendo nos devolver o dinheiro dos dias restantes e nos dar ingressos para um festival que aconteceria em alguns meses. Ele sempre se apressava em encerrar a ligação e evitava responder nossas perguntas, usando como desculpa que estava prestes a entrar em uma reunião, e acabou desligando a ligação. Tentamos fazer um relatório através do aplicativo para ver se poderíamos resolver o problema, mas a listagem daquela casa não estava mais lá. Não aparecia mais nas nossas reservas. Por último, para poupar muitos detalhes que nos contaram para não prolongar muito minha narrativa, os rapazes da festa, a quem vimos naquele dia à tarde, depois que liguei para a garota para contar tudo, ela nos disse, junto com seus outros amigos que confirmaram para nós que sim, naquela casa ocorreram coisas que ninguém sabe ao certo o que assusta as pessoas, mas antes de ser usada para alugar para turistas, ela ficou abandonada por muitos anos e durante esse tempo foram realizados todo tipo de rituais, nada bons, é claro. Por isso, as pessoas supõem que começaram a acontecer esse tipo de coisas e que talvez, como resultado de tudo isso, algo ficou lá. Nunca mais fiquei em lugares assim durante minhas outras viagens e sempre procuro contar essa experiência para o máximo de pessoas que puder, para que ninguém passe o que eu e meus amigos passamos. O que você acha que foi aquilo que ouviram? Realmente haverá algo que permaneceu de tudo o que dizem que acontecia antes naquela casa? Escreva nos comentários a sua opinião enquanto vamos para a próxima experiência. Lembro-me de quando era criança. Vi um programa na televisão e, pesquisando um pouco na internet, fiquei muito interessada no tema sobre elfos. Na minha cidade, não havia como conseguir um, limitando-me, é claro, a pedir um de presente para minha mãe, que sempre disse que não, nunca gostou deles. Com o tempo, uma tia, com quem me dava muito bem, contou que iria de férias para a cidade do México. Conversando com ela e sem que minha mãe estivesse presente, eu tinha contado sobre os elfos e, às suas costas, perguntei se era possível me dar um. Passaram algumas semanas, ela voltou de sua viagem e, para minha surpresa, quando nos visitou, veio ao meu quarto para me mostrar que tinha me trazido um. Eu estava fascinada com ele. Era um que tinha o rosto verde, sorria, tinha um nariz muito longo, um vestidinho em vários tons de azul, sapatinhos dourados, e minha tia me contou que eu tinha que alimentá-lo, deixar doces e outras coisas. Eu disse a ela para não contar nada à minha mãe, mas ela também sabia que esse seria um segredo entre nós duas, que não deveríamos dizer nada à minha mãe, nem eu, nem ela. Os meses passaram e lembro-me de que passava muito tempo com ele. Nunca faltavam os doces que eu deixava para ele à noite. Eu conversava com ele e tudo mais, e de repente, a emoção foi diminuindo, e cada vez menos eu deixava os doces para ele. Às vezes eu lembrava, e outras vezes não. Nas férias da Semana Santa, minha tia veio nos visitar novamente. Ficamos com a família, e mais tarde fomos para o meu quarto sozinhas. Ela me pediu para mostrar o elfo que me havia dado. Tirei-o de uma gaveta onde o tinha escondido, e ao vê-lo, minha tia me perguntou confusa. Oi, querida, será que este é o que te dei? Respondi que sim, era esse, pois não poderia comprar outro. Ela me disse que não lembrava da cara dele. Assim, minha tia estava certa. O elfo tinha o rosto como se estivesse muito zangado. Suponho que, por conviver com ele todos os dias, não tinha notado isso até que ela me fez perceber. Ela me disse que não podia estar assim, que era ruim, e era impossível mudar a cara dele. Nisso, ela também me perguntou se podia ver minhas costas e pernas. Eu disse que sim, me virei. Ela levantou um pouco minha blusa, tocou minhas costas, e eu senti uma dor repentina,
como se tivesse sido picada por algo pontiagudo, mas muito pequeno. Filha, você tem arranhões nas costas. Já se viu? Claro que eu não sabia. E na verdade eu nem tinha sentido isso nas minhas costas. Agora, que ela tinha tocado onde estavam os arranhões, a dor não parava. Ela pegou o elfo, guardou-o em sua bolsa e a partir desse dia, nunca mais o vi. Ela me disse que esse elfo tinha ficado zangado comigo e que iria me machucar. Não sei até que ponto, então achei melhor pegá-lo e deixá-lo em algum lugar, quem sabe onde, ou o que aconteceu com ele. Nunca tive coragem de perguntar o que aconteceu. Tempo depois, soube que minha tia havia encontrado esse elfo em uma loja com estilo meio místico e tal, mas como ela sempre foi meio desencanada, resolveu comprar assim mesmo. As pessoas dessa loja diziam que esses elfos eram os queridinhos dos turistas. Bem, depois disso, analiso muito bem o que compro nessas viagens. Conte-nos se você tem um em casa ou se já teve um. E como foi para você? Seria muito interessante aprender sobre isso enquanto vamos ao último caso. Em minha família, sempre fui a única filha. Por isso, meus pais muitas vezes me permitiam convidar a filha de uma vizinha, uma senhora que era muito amiga dos meus pais. Faz parte do meu relato. Isso ocorreu em uma ocasião em que estava prestes a sair de férias. Na época, eu estava no 6º ano do ensino fundamental, junto com Diana, a menina que mencionei. E meus pais haviam planejado, juntamente com os pais de Diana, uma ida a um resort. Aqueles lugares que têm piscinas, toboáguas, quadras de vários esportes, chuveiros e tudo mais. Um lugar para passar as férias, exatamente assim. Felizmente, nossos pais conseguiram agendar para irmos em uma quarta-feira, o que era muito melhor do que ir no final de semana, principalmente por causa da multidão que ficava nas filas dos brinquedos aquáticos. Mesmo assim, o resort não estava tão vazio, mas vazio o suficiente para que pudéssemos ficar confortáveis enquanto nossos pais conversavam, preparavam comida e tudo mais. Nós íamos caminhar, de piscina em piscina, subir nos poucos toboáguas disponíveis na época. Havia uma área que tinha a maioria dos toboáguas do parque aquático, mas naquele dia estavam fora de serviço. Havia uma área um pouco mais afastada, perto das bordas, onde as pessoas costumavam se deitar e pegar sol. Era um lugar tranquilo, e nós decidimos deitar lá por um tempo para descansar e aproveitar o sol. Este lugar já tinha seus anos. Foi inaugurado quando minha mãe ainda era criança. Então, era fácil pensar que, devido ao uso ao longo do tempo, essas áreas fossem frequentemente desabilitadas, seja definitivamente por manutenção ou reforma. E foi exatamente por aí que passamos, minha amiga e eu. Adorávamos caminhar por todo o complexo esportivo, embora estivesse um pouco afastado das outras áreas disponíveis. Não havia sinalização proibindo a entrada, mas era claro que os toboáguas estavam sem água. O som mal chegava até aquela parte. Enquanto explorávamos apenas a parte inferior, já que subir até a entrada dos toboáguas fechados seria demais, contentamo-nos em subir nas estruturas. Mas na parte final, onde se saía na água e as pessoas caíam na piscina. Bem, agora que penso nisso, percebo que foi bastante descuidado da nossa parte, pois era arriscado estar lá, afastados das pessoas, onde algo poderia acontecer conosco e Deus sabe se alguém poderia nos ajudar. Mas enfim. Suponho que todos temos uma história louca para contar de nossa infância que envolve esse tipo de descuido, e esta é a minha. Ficamos lá por alguns minutos, mas quando estávamos perto das escadas que não íamos subir, apenas passar por ali, um homem de cerca de 30 anos, com o uniforme dos funcionários do local, nos viu e, de maneira amigável, nos disse para voltarmos para a área permitida, pois não deveríamos estar ali. Nós duas estávamos um pouco confusas e também assustadas, pois não o vimos chegar, como se ele tivesse saído até mesmo dos arbustos que estavam ao fundo. Apesar de Diana insistir e pedir para que pudéssemos caminhar por ali um pouco mais, ele se recusou. Na verdade, até mudou de expressão. E com um tom agora irritado, nos disse para sairmos dali, para evitar acidentes. Foi então que fomos embora do local, com a cabeça baixa, tristes e repreendidas, enquanto só víamos ele nos observando das escadas do toboágua. Por razões óbvias, não comentamos com ninguém. Nossas mães não sabiam o que tinha acontecido, e esperávamos que aquele homem não contasse a elas se nos visse com nossa família para que não fôssemos repreendidas por eles, algo que não aconteceu, e assim o assunto ficou. Anos depois, quando eu estava no ensino médio e estávamos prestes a sair de férias novamente,
Desta vez, para a Semana Santa, Diana e eu, com quem ainda mantinha contato e amizade, perguntamos às nossas mães se poderíamos voltar àquele resort, e elas aceitaram de bom grado. Começamos a planejar essas férias, e durante a conversa, Diana lembrou aquele encontro e o contou para nossas mães, agora mais desinibida. Obviamente, nenhuma delas achou graça, mas não parou por aí. Depois, as duas trocaram olhares até que minha mãe nos contou que aquela área estava fechada porque, antes de nascermos, uma criança infelizmente perdeu a vida lá, depois de escorregar de um toboágua que era grande demais para sua idade. Isso é tudo o que nos contaram. Não nos deram mais detalhes. O estabelecimento foi multado e fechado completamente devido à negligência. No entanto, depois de alguns arranjos entre os proprietários, as autoridades e outros envolvidos, o dono reabriu o complexo esportivo com subornos, fechando apenas aquele local, aquela área onde estavam os toboáguas, que já não tinham interesse em reformar ou reabrir para evitar mais controvérsias. Não sei se para Diana, mas para mim, isso gerou um sentimento muito estranho. Quase acredito que entendi o porquê daquela parte do resort se sentir tão estranha, solitária, negligenciada, sem pessoas, com os toboáguas e piscinas secas. A mãe da minha amiga nos contou que o menino que, infelizmente, faleceu era filho de um trabalhador do resort, um senhor que havia perdido sua esposa anos antes disso e só tinha seu filho. Contaram-nos que esse senhor tentou fazer de tudo para que os responsáveis pagassem pelas consequências de permitirem que seu filho escorregasse em um toboágua que claramente não era adequado para sua altura e idade, mas só o demitiram e o rotularam como louco por recusar uma quantia em dinheiro que lhe foi oferecida como compensação. Dizem que isso não é uma lenda, é um fato. Dizem que em uma noite, ele decidiu voltar ao lugar. Era conhecido por ser mal frequentado, com bebidas e outras substâncias, segundo diziam. E acabou com a vida dele ali mesmo, enforcado debaixo das escadas daquele toboágua. No entanto, essa notícia não teve tanto destaque porque se encarregaram de não divulgá-la muito, novamente apelando para a impunidade. Muitas pessoas nem ficaram sabendo. Lembro-me de que Diana pegou seu telefone e começou a procurar a notícia para ver se alguém a havia publicado na internet. Estamos falando de muito tempo atrás. A página com a notícia demorou um pouco para ser encontrada e parecia muito antiga, daquelas criadas quando a internet estava apenas engatinhando. A nota, por ser tão antiga, era apenas uma reprodução de um artigo que em algum momento foi publicado no jornal, com imagens digitalizadas de lá, e essa página não existe mais atualmente. Mas Diana guardou as capturas quando as viu. Eu estava sentada ao lado dela e não vi o telefone, mas percebi como seu rosto mudava drasticamente. Ela gaguejava enquanto mostrava o telefone para sua mãe, que perguntava o que estava acontecendo. O que tinha de demais nesse homem? Aquele que infelizmente tirara a própria vida. Quando ela me mostrou, ao ver, soube o motivo de sua reação. O homem na fotografia, uma imagem no formato de passaporte, apenas de seu rosto e parte do colarinho da camisa, era quem tínhamos visto naquela tarde no balneário, pedindo que saíssemos daquela área. Nossas mães, suponho que sem poder negar o que vimos, apenas nos disseram para não nos assustarmos. De alguma forma, ele, sem saber, nos protegeu, nos tirou de lá por alguma razão. Até hoje, lembro-me da frieza daquele lugar e, além disso, de ter visto aquele homem após aquelas férias, e nunca mais voltamos lá. Talvez aquele encontro nos tenha prevenido de alguma forma, mas eu não conseguia deixar de pensar que aquela pessoa não era mais deste mundo. Nos diga, você continuaria com medo de saber que alguém que deixou este mundo se manifestou para você, não para causar medo, mas talvez para evitar que algo ruim acontecesse? Escreva nos comentários se você já passou por alguma experiência estranha durante viagens ou até mesmo com objetos adquiridos nesses lugares. Não se esqueça que você também pode ter sua história narrada em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.